Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco apresentam Tube e Ted, a incrível jornada de um vira-lata. Obra original criada e escrita por Adriano Marcena. Audiodescrição da capa. Imagem colorida. No centro da capa, Tube e Ted correm em uma estrada com vegetação bem verde ao lado. Acima, o céu está arroxeado e com nuvens acinzentadas. Os dois recebem pingos de chuva que cortam a imagem. Tube apresenta pelo em tom caramelo e mancha branca que sai do focinho e segue até o peito. Traz a língua para fora e expressão de aventura. Corre na frente enquanto Ted, de óculos escuros, um riso aventureiro, camisa verde tipo polo sem bolso, bermuda roxa e tênis pretos com cadarços brancos, tenta segui-lo. Meio desequilibrado ao segurar a alça para cão-guia com a mão esquerda. Uma atmosfera de aventura e liberdade paira sobre a imagem. Em letras garrafais centralizadas está escrito: Tube e Ted, a incrível jornada de um vira-lata. Obra original criada e escrita por Adriano Marcena. Nenhuma parte desta publicação pode ser gravada, armazenada em sistemas eletrônicos, fotocopiada, reproduzida por meios mecânicos, digitais ou outros quaisquer sem a autorização do autor. Reprodução proibida. Artigo 184 do Código Penal Brasileiro e artigo 30 da Lei 5.988/73. Ficha técnica. Produção executiva, Penha Pimentel. Coordenação editorial, Adriano Marcena. Prefácio, Patrícia Lira. Orelhas, Neilton Lima. Ilustrações, Cid Clay Laurentino da Silva. Capas, Vicente Simas. Revisão ortográfica, Mel Oliveira. Colaboração para revisão, Neilton Lima e Penha Pimentel. Roteiro do audiolivro, Adriano Marcena. Locução do audiolivro, Mayra Joaquim. Produção e coordenação técnica do audiolivro, Danilo Lúcio, por 12 Polegadas Produções. Dados internacionais de catalogação da publicação. Câmara Brasileira do Livro, São Paulo, Brasil. Marcena Adriano. Tube e Ted, a incrível jornada de um vira-lata. Adriano Marcena, primeira edição. Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Edição do autor, 2022. ISBN 978-6500-522860. Literatura infanto-juvenil. Prefácio. Vidas que evocam memórias e emoções. Escrito por Patrícia Lira, professora mestre de linguística e amante da literatura. Sou apaixonada por animais e certamente por histórias com animais. Até onde vai minha doce memória da infância, repasso mentalmente, vez por outra, algumas das páginas dos livros lidos, tocados, cheirados e guardados em um cantinho especial. Quando me refiro a algumas das páginas, é que faço referência às que marcaram, que deixaram aprendizagens e reflexões que sempre estarão comigo. Muitas dessas memórias vieram à tona ao iniciar, já nas primeiras linhas, a leitura de Tube e Ted, a incrível jornada de um vira-lata, de Adriano Marcena. O local da narrativa é a Cidade das Árvores, e aqui dou um pouquinho, a você leitor, do que virá, pois esse é um dos encantamentos que há no texto. A história de Tube e Ted tem início do Centro de Adoção Canina, CAC, na cidade já mencionada, antiga e fundada pelo Barão das Árvores Mágicas. É uma cidade de lindos nomes dados às ruas, como Rua das Frutas, Rua das Flores Azuis, além da organização e cuidado com toda a estrutura da cidade, tornando realidade o que se tem apenas em sonho.
Por toda a narrativa há a descrição das personagens, lugares e situações vividas de tal forma detalhadas que levam o leitor a sentir as emoções, os cheiros, as alegrias e as dores experimentadas pelas personagens. Não há como não sentir os desejos e impulsos de Tubby em toda a sua jornada, a cada passo dado, a cada cena vivida, como em Os dois se assustaram e Tubby pediu a Horus para dormir por ali, e ele tratou de arrumar um lugar para que o pequeno cão terminasse a sua noite de sono. Essa cena ocorre em um dos momentos iniciais do livro e te leva, enquanto leitor, a visualizar, sentir o acolhimento dado por Horus e a sensação de segurança de Tubby que o leva a voltar a dormir. E para saber o motivo do susto e ter essa incrível sensação, você terá que ler essa encantadora aventura, repleta de temas relevantes como raça, diversidade, hierarquia, preconceitos, sociedade, entre outros tantos que permeiam a trajetória desse aventureiro chamado Tubby. Esse cãozinho cheio de vigor tem um melhor amigo, Ted, que chega a partir do trecho em que Jack fala. Irá se chamar Teodoro, ou apenas Ted. Muitos aplaudiram e alguns até se emocionaram. Tubby e Ted moram na elegante Rua das Flores Azuis e vivem muitas alegrias e dores com Jack e Laura, seus pais e donos. Ted é um garotinho tímido e introvertido que vai se desenvolvendo ao longo da narrativa, de forma a envolver o leitor em suas emoções e experiências ímpares. A leitura do início ao final vai apresentando, com certa sutileza, os temas que guiam essa aventura. As vivências de um cão simpático, cheio de energia e sonhos, e de seu amigo Ted, um garotinho que muito tem a transmitir. Ambos esbarram na realidade crua da vida. Tubby e Ted, a partir de sua união, guiam a leitura para as formas de se vencer, de se conquistar, de se amparar mutuamente. Nunca subestime a força da hipocrisia humana. Horus. Audiodescrição, página 6. Imagem em preto e branco. Na parte inferior da página está centralizada a imagem de Tubby e Ted parados. O cão está com arreio com alça para cão-guia e Ted, com expressão séria, óculos escuros, camisa clara de mangas curtas, cujos ombros e metade do antebraço apresentam cor escura, usa bermuda até os joelhos e calça tênis. Ted segura a alça para cão-guia com a mão esquerda. Tubby antes de encontrar Ted. Na manhã do dia 13 de dezembro, no abrigo número 2 da ala dos partos do Hospital Veterinário do Centro de Adoção Canina CAC, nascia Tubby. Era o mais novo dos 4 cães da ninhada. As cadelas que moravam nas ruas da Cidade das Árvores podiam parir seus filhotes no CAC, e assim também aconteceu com Manos, mãe de Tubby. Passado o período de amamentação, exames, vermifugação e início das vacinas, os filhotes saudáveis eram doados enquanto os demais ficavam em tratamento. Tubby era um cãozinho que estava perto de deixar de mamar e, por isso, ainda estava sob os cuidados do CAC. Todas as manhãs ele ganhava liberdade para farejar sozinho pelas redondezas do Centro de Adoção Canina e exercitar o seu potente faro. Não demorou muito e descobriu a alegria de correr atrás do próprio rabo. Sua mãe percebia que, apesar de ser o mais novo daquela ninhada, era um filhote diferente, persistente, destemido, cheio de iniciativa e, por isso, ficava sempre de olho nele para evitar possíveis problemas. Para identificá-lo entre os irmãos, Manos procurava a mancha preta redonda que ficava na pata dianteira direita. Se por um lado ele herdou do pai a grande alma de vagabundo, obteve da mãe o espírito de teimosia. Como todo filhote, tinha o latido fino, dentes meio afiados e era esperto, dócil, amigável, afetuoso, cativante, carinhoso e possuía uma energia sem fim. Aquele cãozinho bem-humorado era a mistura de pastor alemão mestiço, herdado da mãe, e de um mestiço Basset Hound, de seu pai. Por isso trazia amável olhar manso de preguiça,
com olhos castanhos claros em suave formato declinado, e possuía pequenas rugas na testa e ao lado dos olhos, que eram heranças paternas. Tinha pelo macio, curto e fechado, em tons de caramelo claro e escuro, com uma mancha branca do meio do focinho até a ponta do queixo em formato de coração. Orelhas e laterais do dorso eram negras. Patas, parte de baixo do pescoço, peito e garupa na cor branca. Apresentava temperamento sossegado. Da mãe, obteve orelhas, estrutura do rabo e o porte. O bom humor que carregava havia herdado dos dois, apesar da mãe ser mais birrenta. Era um filhote com porte de médio para grande, apresentava o corpo ligeiramente comprido e não tinha antebraços tão curtos. Apesar de filhote, já era um cão que deixava escapar uma leve postura de alerta e as primeiras características de cão de guarda, tal qual o pastor. Todavia, transmitia a mansidão e o instinto caçador do Basset Hound. Por não ter raça definida, era mais um vira-lata feito tantos outros que existiam pelas ruas da Cidade das Árvores. Entretanto, ele não estava nem aí para isso. Não sabia que existia essa história de tipos de raças diferentes entre os cachorros. Provavelmente acreditava que os cães fossem todos primos. Em uma amigável manhã, após fazer xixi, o filhote procurava no jardim do caque alguma coisa para morder. De repente se deparou com uma cadelinha de pelo preto brilhoso e muito longo. Cheiraram-se, lamberam-se por um tempo e Tube perguntou o nome dela. Cáfria! Esta amável cadelinha nasceu um pouco antes de Tube, no abrigo número 4 do caque. Sua mãe, com alguma descendência de Pule, espécie de pastor húngaro, teve 4 filhos. Cáfria e seu irmão Riupum, o mais novo da ninhada, ainda não tinham sido adotados. Após se coçar no queixo, Cáfria perguntou o que ele queria ser quando crescesse, e Tube afirmou que não sabia ainda, mas queria ser um cão importante para os humanos, porque eles cuidavam muito bem dele, dos seus irmãos e da sua mãe. Depois de fuçar uma pedra, a cadela ressaltou que seu sonho era viver em uma família humana. Comentou que seu irmão Riupum queria conhecer o mundo, andar pelas estradas a vagar de cidade em cidade em plena liberdade canina. Naquele instante, a veterinária do caque apareceu, pegou Cáfria e a levou para o casal conhecer. Tube ficou contente porque tinha certeza que naquele dia ela seria adotada e seu sonho estaria começando a se realizar. Em sua percepção de filhote, Tube acreditava que os humanos sabiam entender muito bem as vontades dos cães. Um pouco mais crescidinho e com muita vontade de morder quase tudo que encontrava pela frente, o filhote se dispôs a investigar o forte cheiro de cães que vinha do outro lado da estrada. Adorava farejar e seguir rastros, com muita determinação, e assim chegou à temível estrada na frente do caque, que tinha grande fluxo de veículos. Tube olhou para os lados cuidadosamente e começou a atravessá-la. Ouviu uma buzina forte acompanhada de uma freada brusca. O pequenino assustou-se e com seus passos curtos correu o quanto pôde para não ser atropelado pelo enorme caminhão. Com o coração assustado de medo, prosseguiu correndo até se deparar com um portão de madeira com brechas em formato de losango. Havia chegado ao Centro de Treinamento de Cães-Guias, CTCG. Depois de se acalmar, concentrou-se no cheiro dos cães que vinha do outro lado do portão. Ao colocar os olhos em uma das brechas, se deparou com uma cena impactante. Preparação dos cachorros para se tornarem cães-guias. Com os olhos estáticos, virou a cabeça para um lado e sua respiração parou. Pouco depois se tornou ofegante. Aquela cena o deixou maravilhado, como se estivesse enfeitiçado ao assistir atentamente aos exercícios dos cães. Aos poucos, sua respiração voltou ao normal e ele pensou de imediato:
Como eu não sabia que existia uma coisa tão legal para um cão fazer neste mundo! Não demorou e seus olhos se encheram de emoção, pois infelizmente os cães não derramam lágrimas quando se emocionam. Naquele momento, apesar de ainda ser um filhote, Tubby descobriu o que queria ser em seus futuros dias de cachorro na Terra: um cão-guia. O problema é que aquela nobreza de espírito canino esbarrava em uma desfavorável formação genética. Visto que um importante detalhe hereditário podia impedir a realização do grande sonho daquele filhote, pois, pela tradição, ele não possuía raça específica para se tornar um cão-guia. Em outras palavras, Tubby não era labrador, não tinha uma gota sanguínea de Golden Retriever, nem de Border Collie, e muito menos descendia de uma imponente linhagem de puros pastores alemães. Aquele cachorrinho diferenciado, sonhador e decidido a se tornar um cão-guia era apenas mais um SRD, ou seja, sem raça definida, um elegante sinônimo de vira-lata. O fato é que muitos cães ficariam frustrados, revoltados, traumatizados, deprimidos ou se sentiriam inferiores, desprezados e até discriminados, o que os levariam a desistir dos seus sonhos. Contudo, com Tubby não funcionava assim. Ele enfrentava essa situação da melhor maneira possível. Simplesmente desconhecia que não possuía raça específica para se tornar cão-guia. Aquele filhote, mesmo sem saber, ignorava o seu inconveniente padrão genético. Tubby não sabia que os cães, como os humanos, não podiam ser reduzidos às suas determinações biológicas. Aliás, ele nem sabia que existia entre cães e humanos essa inconveniência social e biológica chamada raça. À tarde, brincou um pouco com o seu irmão, batizado pela veterinária do CAC de Ionix, o mais velho da ninhada, e depois dormiu o resto do tempo. À noite, mamou, colocou sua cabeça sobre as patas e tentou adormecer ao lado de sua mãe e de Ionix. Demorou a pegar no sono porque pensava em todos os exercícios que assistiu naquele dia. Em sua criativa mente de filhote, ele repetia exaustivamente os comandos do treinador de um cão-guia. Depois de um tempo caía no sono e ainda sonhava guiando humanos cegos pela perigosa estrada que ficava em frente do Centro de Adoção Canina CAC. A luz do sol não havia chegado completamente à Cidade das Árvores e Tubby viu quando a veterinária do CAC pegou Ionix e o entregou para uma senhora. Sua mãe apenas levantou a cabeça e voltou a dormir. Tubby ficou meio triste, pois seu último irmão havia ido embora e agora ele não teria com quem brincar. Certamente seria o próximo a ser doado. Depois de comer a sua ração matinal e de morder a caminha que dormia para coçar os dentes, o filhote atravessou a perigosa estrada e se dirigiu ao portão de madeira do Centro de Treinamento de Cães-Guias. Naquele dia nublado, o portão estava entreaberto, permitindo que ele entrasse cuidadosamente e se escondesse debaixo de um banco de madeira que ficava próximo ao portão de entrada. Pela primeira vez, Tubby tinha uma visão completa do pátio de treinamento dos futuros cães-guias e do prédio do CTCG. Um corredor coberto, aberto para o pátio, que seguia para o interior do prédio, no qual ficavam a parte administrativa e a cozinha. E no piso de cima estavam os dormitórios. Ainda era cedo e as pessoas não haviam chegado. Tudo estava entregue ao silêncio, o que permitia que ele olhasse com calma para cada detalhe do espaço de treinamento. Emocionado, o filhote sentia a energia do lugar. De repente, ouviu um chamado. Levantou as orelhas e o rabo e percebeu as orelhas de um cão adulto em uma pequena área construída no fundo do pátio de treinamento. Contraía e soltava as narinas na tentativa de identificá-lo pelo cheiro. O chamado foi ouvido novamente e, apesar de estar receoso, Tubby caminhou lentamente até o fundo do pátio e viu que se tratava de um cão que ele não havia visto ainda no treinamento. "É novo no centro de treinamento?" perguntou o cão desconhecido. E Tubby, olhando cuidadosamente para os lados, sussurrou e disse: "Sim,
Ainda sou um filhote. O cão retrucou o filhote com um fio de riso na ponta do focinho. Não precisa falar desse jeito. Tube, ainda assustado, prosseguiu olhando para as laterais, pois temia ser pego pelos cães que ele havia visto no dia anterior. E se os cachorros que estavam treinando acordarem? O cão riu e explicou. Relaxa, eles adormecem com as orelhas tapadas para não ouvir barulho e assim podem dormir até tarde. Se estivessem acordados, já teriam sentido seu cheiro e provavelmente já o teriam matado. O que faz por aqui, filhote? Depois de respirar fundo e se sentir mais aliviado, Tube disse que gostava de assistir aos treinamentos dos cães-guias e perguntou o que o cão fazia naquele lugar. E ele respondeu rapidamente. Sou um cão-guia aposentado. Tube ouviu, mas não entendeu nada e com a testa franzida de dúvida indagou. Cão-guia aposentado? Como assim? E ele esclareceu. Trabalhei por 8 anos como cão-guia e depois me aposentei. Vivo aqui sozinho porque só há uma vaga para cão-guia idoso. Meus antigos donos adotaram um cão-guia mais jovem e se mudaram para a cidade das montanhas. Eles pagam para que eu more aqui. Naquele instante, Tube ficou boquiaberto e o motivo era simples. Falava pela primeira vez com um cão-guia. Um riso de admiração tomou conta de sua expressão e, passando a língua nos lábios, tratou de interrogá-lo. O que faz um cão-guia aposentado? Após respirar lentamente, o velho cão-guia rasgou um longo bocejo, exibindo sua poderosa dentição e respondeu. Faz poucas coisas interessantes. Come, dorme, solta bufa e espera o fim da vida chegar. Às vezes saio à noite para dar um rolê nas redondezas, só não tenho paciência para fechar aquele portão. Tento uma, tento duas e aí desisto. Ele termina ficando aberto. Tube fez uma expressão de dúvida e pensou um pouco. Entretanto, não conseguia entender o que queria dizer esperar o fim da vida chegar. Para ele, talvez fosse sem muita importância e achou melhor perguntar o nome do cão-guia aposentado. Horus. E você? Qual o seu nome? Tube, com um riso matreiro, disse. Nome? Como assim? Não tenho nome. Moro com a minha mãe no centro de adoção canina, que fica bem ali na frente. Ainda sou um filhote. Percebia-se que para ser um filhote, Tube sabia de muitas coisas, mas ainda não conhecia o seu próprio nome. Horus se coçou perto do pescoço e questionou. Qual é o seu sonho? O filhote fitou um ralo fio de sol que surgia no horizonte e ficou a pensar qual seria a melhor maneira de falar do seu sonho para Horus. Quando estava pronto para responder, barulhos de carro vindos do outro lado da parte externa foram ouvidos e o cão-guia aposentado alertou-o. Corra e esconda-se rápido! Com os olhos cheios de espanto e em busca de um abrigo, Tube girou a cabeça para os lados e só conseguiu enxergar o banco de madeira que ficava perto do portão da entrada. Não teve dúvidas e para lá correu com toda a sua força de filhote. Entrou debaixo do banco e permaneceu, encolhido de medo. O filhote não sabia o que estava acontecendo. Com os olhos esbugalhados e respiração ofegante, observava 2 humanos se aproximarem do portão. Por sorte, o vento levava o seu cheiro para o lado da estrada, o que dificultava a identificação de sua presença pelo olfato dos futuros cães-guias que logo estariam no pátio de treinamento. Nick questionou o portão aberto e Annie explicou que provavelmente Horus deveria ter fugido à noite. Ele se dirigiu à parte interna do prédio, enquanto ela encaminhou-se ao encontro do cão-guia aposentado. Nick Scott Booth, 54 anos, casado, pai de 2 filhas adultas, altura mediana, corpo atlético, pele morena, olhos caídos, na cor castanho claro, com densa cabeleira lisa e enegrecida. Era o veterinário e coordenador dos treinamentos do CTCG, da Cidade das Árvores. Nick era o mais respeitado instrutor da cidade e acreditava que poucas raças serviriam para se tornar um cão-guia responsável, de confiança, com alta performance de líder e facilidade para aprender. Anne Blanchard Bouchene, 23 anos, solteira, vegana, cabelos lisos pintados de lilás e raspados na parte posterior da cabeça,
olhos verdes amendoados, pele clara, uma tatuagem com uma patinha canina na ponta do queixo, uma argola prateada nas narinas e bastante magra, estudante do último período de medicina veterinária e atualmente estagiária de Nick. Defendia que qualquer cão que se identificasse com o trabalho de condutor e fosse bem adestrado poderia se tornar um bom cão-guia. Nesse interim, sem mexer um único pelo, Tube observava Anne falando com Horus, que lambia várias vezes a mão da estagiária. Ela retribuiu os carinhos e depois se dirigiu ao outro lado do pátio para alimentar os candidatos a cães-guias e, posteriormente, liberá-los para o treinamento. Depois que os 4 cães-guias comeram, Anne os reuniu no pátio e Tube, apesar de estar maravilhado com todos aqueles cães adultos, escondeu-se ainda mais debaixo do banco. Sua expressão era de medo e insegurança por temer ser pego pelos humanos ou por um daqueles futuros cães-guias que poderiam facilmente matá-lo com uma única dentada. Enquanto fuçavam pelo pátio à espera do início dos treinos, soubemos seus nomes, sexos e raças. Sebastian B., labrador macho. Escapina, elegante border collie. Ralph, pastor belga com aspecto de mal. E Fígaro, um belíssimo golden retriever. Nick chegou e o rigoroso treinamento foi iniciado. Frente, vamos! Fígaro, frente! Fígaro cumpriu o comando. Naquele momento, Tube estava encantado e tinha seus músculos paralisados. Não era para menos. Aquele espetáculo causava grande impacto em sua pequena concentração de filhote, ao tentar assimilar cada comando exigido por Nick. Modo de respirar, forma de caminhar, características da concentração e postura dos que queriam se tornar cães-guias. Seu desejo era colocar em prática o que acontecia diante dos seus olhos. Entretanto, sabia que se fosse descoberto seria o fim de seu sonho. O medo o fez ficar em dúvida se devia ou não permanecer ali e decidiu ir embora. Aproveitou uma oportunidade em que todos estavam olhando para o outro lado do pátio e, de mansinho, saiu pelo portão, torcendo para não ser visto e não ter o seu cheiro detectado. Regressou ao CAC e não encontrou mais a sua mãe. O que fazer? Apenas esperar. No final da tarde, um funcionário colocou a ração e ele comeu rapidamente. À noite, chegou pesada de chuva e Tube, deitado, olhava para os chuviscos que explodiam nas pequenas poças d'água, que o faziam pensar em sua mãe, que até aquele momento não havia aparecido para cuidar dele. Com o olhar manso de tristeza, repousou a cabeça sobre as patas dianteiras e ficou a olhar o vazio molhado da paisagem, à espera do regresso materno. Enquanto seus pensamentos vagavam, fechou os olhos pesados de saudade e logo entrou em grande dúvida. Partiria para tentar encontrá-la e não mais se sentia abandonado ou carregaria o vazio da ausência materna para poder seguir seu sonho e se tornar um cão-guia. O conflito interno de Tube era escolher entre o seu desejo e a sua necessidade. Ele não sabia, porém, que esse também era o dilema de muitos humanos. Tube, sem se conformar com sua zona de conforto, pensou em segui-la. Levantou-se, deu a primeira passada, parou, baixou a cabeça e pensou, enquanto olhava para a noite escura de chuva. Chegou à conclusão que suportar o desprezo materno era mais importante que conviver com a frustração de ter abandonado sua grande missão na vida, tornar-se um cão-guia. Deu 4 voltas em torno da caminha que costumava dormir e se deitou. Tentou adormecer para não ser devorado pela corrosiva ausência da mãe e dos seus irmãos que já haviam sido adotados. Lembrou-se das brincadeiras com Ionix e seus olhos ficavam mais pesados de tristeza. Pela primeira vez em sua curta vida de cão, sentiu-se completamente só no mundo. Como enfrentar a sua jornada até se transformar em um cão-guia? Tube tinha apenas perguntas para fazer sobre a sua jovem existência canina. Oi, disse Cáfria, entrando no abrigo e chacoalhando para se livrar da água nos pelos. Tube foi pego de surpresa e, sem grande empolgação, cumprimentou a cadela. Por que está tão triste?
Sem pressa para responder, o cão afirmou em tom tristonho: minha mãe se foi e agora estou sozinho no mundo. Ficaram em silêncio e apenas a chuva deixava seu barulho escorrer pela noite escura de tristeza. Pensei que você já tivesse sido adotada, comentou ele. Cáfria encostou o focinho no chão e lamentou-se. Não fui adotada porque a humana disse à veterinária que não gostou do meu cheiro. Agora estou sozinha no mundo feito você. Quero ser adotada por uma família. Esse é o meu sonho. A veterinária disse que a humana agiu com falsidade. Falsidade? Como assim? Indagou Tube. Tipo, mentir, querer enganar, não ser sincero. Falsidade é tudo isso? Questionou o filhote com uma cara de quem tentava entender, enquanto Cáfria, com expressão não muito agradável, comentou: a veterinária explicou que a humana não me adotou porque sou preta, fêmea e vira-lata, e não por causa do meu cheiro. Coçando a orelha esquerda, Tube ficou a pensar na história, enquanto Cáfria aproveitou a estiada e foi para o seu abrigo. Pela primeira vez, Tube aprendeu 3 coisas ao mesmo tempo: que o seu problema não era maior que o dos outros, que os humanos usavam a falsidade e que sonho nenhum era fácil de ser conquistado. Voltou a chover forte e o filhote pensou que, se fosse adotado por uma família, como Cáfria tanto desejava, aqueles pensamentos o deixaram impaciente e decidiu sair do caque. Mas a chuva forte não dava sinais de parar. Agora, o medo de ser adotado por uma família perturbava o seu sono. Levantou a cabeça de súbito ao lembrar que não respondera à pergunta de Horus, que naquele momento martelava no seu juízo. Qual é o seu sonho, filhote? Tube só conseguiu adormecer quando a madrugada iniciou e fechou seus olhos pesados de saudade materna. Ainda estava escuro quando o filhote atravessou a perigosa estrada e chegou ao CTCG. Horus, bom dia! Já acordou? Não se ouvia a resposta. Aproximou-se ainda mais da área onde o cão-guia aposentado ficava e insistiu. Você está aí, Horus? A resposta foi o silêncio, que era quebrado pelo ronco forte do cão-guia aposentado. Tube ficou sem saber o que fazer e seus olhos logo se espantaram, pois de súbito uma voz rouca, em tom nada amigável, questionou. Quem se atreve a me acordar por essas horas? Inseguro e com a voz ligeiramente trêmula, Tube respondeu. É o filhote. Vim dizer que o meu sonho é ser um cão-guia. Aflito e sem saber para onde olhar, Tube rapidamente escutou a resposta. Vá dormir, filhote. Depois conversamos. A manhã está muito fria. Tube entristeceu, pois pensou que ao dizer o seu sonho a Horus, ele iria ajudá-lo de imediato. Mas não foi isso que aconteceu. O velho cão-guia tinha outras prioridades, e naquele momento uma delas era ser devorado pelo sono. Tube aprendeu mais uma coisa. O que era importante para ele poderia não ser para os outros. Deitou-se defronte à porta que dava acesso aos aposentos de Horus e ali permaneceu atento. Não tinha a mínima ideia para onde ir depois que terminasse o treinamento dos cães-guias. E, para piorar, não sabia o que fazer da sua vida daquele momento em diante. Enquanto pensava, foi vencido pelo sono. Tempos depois, Horus saiu com a ponta do focinho ainda coberta de preguiça. Tube acordou e tratou de abanar o rabo para cima, deixando claro que estava entusiasmado e confiante com a presença do cão-guia aposentado. Horus, ainda bocejando, perguntou se era o filhote que queria ser cão-guia ou se sonhou com algum cão dizendo aquilo. Tube disse que ele havia falado do seu sonho. Terminando de se alongar, Horus olhou para o filhote e ficou desconfiado. Qual é a sua raça? O filhote não entendeu. Raça? Como assim? A dúvida de Tube fez Horus rebatê-lo rapidamente, salientando que todo cão tinha uma raça que herdava do pai e da mãe.
O filhote disse que não sabia, pois não conheceu o seu pai e a sua mãe o abandonara na noite anterior. O cão-guia aposentado tratou de ensiná-lo. Veja, filhote, para ser um cão-guia de verdade, tem que vir de uma linhagem que o ajude a desenvolver suas habilidades. Entendeu para que serve a raça? Sem ter entendido direito, Tube perguntou: e qual a minha raça? Horus, com os olhos ainda vagarosos de sono, olhou o corpo do filhote e começou a falar. Vejamos. Pastor? Talvez não. Fox paulistinha? Não. Border? Veadeiro pompeano? Também não é. Labrador? Poodle, Beagle, Akita ou Shiba? Dachshund? Não. Não é um Dachshund. Talvez Basset. Não estou tão certo. Basset-hound? Sei não. Tube tratou de questioná-lo ao perguntar se existiam muitos tipos de raça de cachorro. Horus sorriu e lhe disse que pelo mundo havia muitas raças diferentes de cães. O filhote perguntou se Horus tinha raça e ele foi enfático. Claro que tenho. Sou um labrador. Fui o primeiro cão-guia da minha família. Aquela resposta deixou Tube preocupado, pois temia não possuir uma ascendência que o ajudasse a realizar o seu sonho. Horus bocejou e, sem querer desenganar Tube, esclareceu. Observe, filhote, um verdadeiro cão-guia, ele tem que... E Tube, cheio de inquietação, interrompeu. Ele tem que ter o quê? Horus, titubeando, prosseguiu. Ele tem que ter um o quê, Horus? Diga logo, indagou Tube, quase em desespero. O cão-guia aposentado, não tendo como continuar disfarçando, lhe disse. Ele tem que ter uma grande força de vontade para se tornar um cão-guia. Horus mal terminou de falar e Tube o questionou. Onde conseguiria essa força de vontade para me tornar um cão-guia? Naquele instante, Horus percebeu que Tube não estava para brincadeiras. Aproximou-se, tocou com uma pata no jovem coração do filhote e o alertou. A força para ser um cão-guia está bem aqui dentro de você, filhote. Só você poderá retirá-la do seu peito e colocá-la em prática. Para o filhote não ficou muito claro onde deveria buscar a força possível para se tornar um cão-guia dentro da parte mais poderosa da natureza canina. Com o pensamento em confusão, Tube passou a pata onde ficava seu jovem coração e questionou o velho cão-guia. Todo cão tem essa força aqui dentro do peito? Horus respondeu que sim. Entretanto, salientou que poucos conseguiam retirá-la de dentro de si, porque a maioria se acovardava diante das dificuldades da vida, não lutava por seus sonhos e nem pela busca da felicidade canina. Tube não sabia o que era se acovardar, e nem muito menos busca da felicidade. Conhecia apenas a palavra sonho de forma muito vaga. Coçou o peito suavemente e perguntou se Horus o ajudaria a tirar a força que havia em seu peito para que se tornasse um cão-guia. Horus pensou em sorrir, pois não sabia se Tube tinha a nobreza dos majestosos cães pensadores ou se era mais um ser canino profundamente ingênuo como tantos que havia pelo mundo. Horus decidiu indagá-lo para saber se ele, de fato, queria se tornar um grande cão-guia. Tube não demorou e respondeu sim. O cão-guia aposentado então disse: Vamos começar o seu treinamento agora. Com os olhos arregalados, Tube afirmou de forma energética: Estou preparado para começar e nunca mais parar. Horus tomou postura de instrutor e proclamou: Vou ensiná-lo a grande arte de ser um cão-guia de verdade. A primeira coisa a aprender é nunca se esquecer dessa frase. Seja colaborativo em qualquer situação e não perca o foco da sua missão. Ouviu, cão aprendiz? Com a testa franzida e coçando a barriga, Tube perguntou: Colaborativo, foco da missão, cão aprendiz? Não entendi nada. Como assim, Horus?
O cão-guia aposentado, coçando-se na orelha direita, explicou que colaborativo era cooperar, ajudar os seres em qualquer situação. Esclareceu também que um cão-guia jamais deveria perder o foco. Lembrou que ele era aprendiz porque precisava aprender a ser um cão-guia. E Tube rapidamente ressaltou: aprendiz, perdeu o foco? E Horus foi enfático: sim, aprendiz. Tem que aprender que um cão-guia não pode deixar de fazer o que tem para ser feito enquanto estiver guiando um ser humano cego. Tube balançou a cabeça e acenou, movimentando o rabo para cima, dizendo que havia entendido. No pátio de treinamento, Horus explicou que para se tornar um bom cão-guia, exigia-se do cachorro muita determinação, além de ser também um verdadeiro líder. Apesar da sua impaciência de filhote, Tube ouviu atentamente. Aprenda, filhote. O cão-guia não é apenas os olhos do humano cego, mas a sua liberdade, a sua segurança, autonomia e confiança. Esta é a grandeza de um cão-guia. Entendeu? Tube, com uma expressão de dúvida, balançou a cabeça concordando, apesar de não entender o significado de boa parte do que Horus havia falado. O cão aposentado se coçou na bochecha direita e voltou à condução do treinamento. Um cão-guia sempre irá à esquerda do humano. Sabe o que é lado esquerdo e lado direito? Tube disse que não sabia. Diante disso, Horus o advertiu, dizendo que iria ensiná-lo. Na esquerda ficam suas patas do lado esquerdo. E na direita ficam suas patas da direita. Entendeu? E Tube apenas balançava a cabeça para os lados, dizendo que não havia entendido nada. Este gesto do cãozinho já havia sido percebido por Horus, que se afastou um pouco, pediu para o filhote não sair do lugar e correu para a sua morada. Tube, bastante ansioso e sem saber direito como resolver aquele problema, ficou pensando sobre os ensinamentos de Horus, que regressou rapidamente com o surrado arreio com alça para cão-guia. Deixe-me ver como fica em você, disse o velho cão, tentando ajustar o arreio com alças, que era grande demais para Tube, que perguntou: esse negócio é para um cão-guia? Com grande esforço, Horus enrolou o arreio até ficar razoavelmente firme no filhote e foi enfático ao esclarecer. Sim, chama-se arreio com alça. Só está um pouco grande, talvez enorme, mas enrolei para que coubesse no seu corpo. Aprenda, filhote, toda vez que colocarem um desses em você, pare tudo o que estiver fazendo e assuma a postura de um cão-guia. Concentração total. Entendeu? Ficou um pouco volumoso, mas talvez sirva para o momento. Audiodescrição, página 18. Imagem em preto e branco. No lado esquerdo da página está centralizada a imagem de Tube e Horus sentados, usando uma enorme alça para cão-guia que chega até o chão. Tube olha para cima enquanto Horus, olhando para a frente, segura a alça para cão-guia com a pata direita. Destaca-se em Tube a mancha escura na sua pata direita. O arreio, apesar de enrolado, cobriu todo o corpo de Tube, deixando-o apenas com a metade da cabeça de fora. Era uma situação hilária, todavia os cães não sofriam por passar momentos como esses. No centro do pátio, Horus ficou em duas patas, segurou a alça do arreio e explicou: agora faça de conta que eu sou um humano e você o meu cão-guia. Vamos! Tube ficou sem saber o que fazer e Horus o instruiu de forma enérgica. Minha esquerda, filhote, esquerda! Tube se confundia. Horus, para que lado fica a sua esquerda? E o velho cão-guia, começando a ficar cansado de estar naquela posição, orientou: a minha esquerda fica para o lado que não é minha direita. Entendeu? Com a sua sinceridade de filhote, Tube respondeu que não havia entendido. Naquele instante, o cão-guia aposentado, bastante cansado de ficar sobre duas patas, voltou à posição de um cachorro e começou a pensar em como resolver o problema de Tube. Aquela experiência havia deixado o filhote inseguro e decepcionado por ter falhado. Ele se perguntava como se tornaria um bom cão-guia se não conseguia saber qual era o lado esquerdo de um humano. Enquanto a dúvida perturbava Tube, Horus, pensativo, caminhava de um lado para o outro em busca de uma solução.
O filhote limitava-se a observá-lo, ainda com o olhar confuso e levemente tristonho. De repente, Horus parou, aproximou-se de Tube e levantou as partes do arreio para observar o filhote de cima a baixo. Buscava algo que se destacasse no pelo e abriu um grande riso ao investigar a pata direita. Filhote, você tem uma mancha escura em sua pata direita. Toda vez que estiver em dúvida, basta olhar para ela e saberá que este é o seu lado direito, e sendo assim, será o lado esquerdo do humano. Compreendeu? Tube ficou olhando para uma pequena mancha escura que havia em sua pata dianteira direita e disse que não entendera. Horus começou a ficar irritado e explicou novamente. Preste atenção. Seu lado direito, que é o lado que está a pata com a mancha escura, é o lado esquerdo do humano. Entendeu agora? O filhote franziu a testa como se dissesse que entendera mais ou menos. Porém, falou que havia compreendido para não deixar Horus mais irritado. O velho cão-guia relaxou um pouco e decidiu se gabar ao dizer que nunca precisara de mancha na pata para saber o que era lado esquerdo ou lado direito. Mas Tube, infelizmente, iria precisar. O sol já havia chegado à cidade das árvores e Horus respirou confiante. Em seguida, indagou. Está pronto para reiniciar o treinamento? Quando Tube ia responder, o barulho do motor de um carro se aproximou. E Horus ordenou de forma rápida que retirasse o arreio com alça e jogasse para ele. O filhote, com os olhos arregalados de medo, arremessou o arreio para Horus, que foi bastante incisivo ao correr para o seu espaço. Esconda-se, filhote! Tube saiu rapidamente para abrigar-se sob o velho banco de madeira. Ao olhar através da fresta do portão, viu 2 humanos desconhecidos se aproximarem com a veterinária do Centro de Adoção Canina. O filhote começou a tremer, pois tinha certeza que a veterinária estava à sua procura para doá-lo a alguma família. Enquanto inúmeros cães precisavam esperar na fila de adoção para ganhar um lar e viver como cão em uma família de humanos, Tube fugia desse destino em busca de seu tão desejado sonho. Debaixo do banco, tenso de medo e quase sem respirar, ele permaneceu encolhido e ouviu quando a veterinária questionou. Onde será que o filhote se escondeu? Naquele instante, a veterinária se aproximou do banco e Tube encolheu-se ainda mais no fundo até que um dos humanos salientou. Acho que ele não está por aqui. Todos entraram no carro e saíram. O cãozinho começou a pensar que se regressasse ao centro de adoção canina, o seu sonho estaria sepultado para sempre. Passado o medo de ser pego, o filhote permaneceu escondido sob o banco por um bom tempo, até os cães-guias iniciarem seus treinamentos. Para ele, era uma enorme alegria que mal conseguia piscar os olhos. Poucas vezes baixou a cabeça para olhar em que pata a mancha escura ficava. Naquele dia, Tube vibrava de entusiasmo e sua autoestima estava nas nuvens. Ficou tão encantado que se esqueceu da mãe que o abandonara e da veterinária do CAC que queria levá-lo para ser adotado por uma família. Contudo, ao começar a conviver em termos, gestos, postura e comandos do mundo dos cães-guias, a única certeza guardada em seu juízo canino era que se sentia capaz de fazer tudo o que Nick exigia dos cães para se tornarem excelentes cães-guias. Contudo, ao começar a conviver com termos, gestos, postura e comandos do mundo dos cães-guias, a única certeza guardada em seu juízo canino era que se sentia capaz de fazer tudo o que Nick exigia dos cachorros para torná-los excelentes cães-guias. Perto do meio-dia, chegou a hora do intervalo. O calor estava intenso e os futuros cães-guias foram recolhidos temporariamente para o descanso e hidratação na área externa do canil. Se quisessem facilmente, conseguiriam pular a mureta. Todavia, sabiam que descansar os ajudariam a vencer a longa etapa de exercícios que teriam pela frente. Nick preferiu ficar no escritório do CTCG
e fazer um lanche rápido. Anne foi almoçar com seus pais, que moravam a 2 quarteirões e viajariam naquela noite para a cidade perto do mar, onde passariam alguns dias de férias. Antes de sair, ela colocou comida e água para os cães do CTCG. Tube aproveitou a calmaria e decidiu falar com Horus, que perguntou se ele havia almoçado. Não comi ainda hoje, disse o filhote, indo beber água no pote do cão-guia aposentado. Horus empurrou sua vasilha de comida, que ainda guardava um pouco de ração, e ofereceu a Tube, que tratou de devorá-la em segundos, antes que o velho cão-guia lembrasse que ele não deveria comer ração para cães adultos. Ao terminar de comer, o filhote soltou um estrondoroso arroto. Horus ficou chocado e disse que um futuro cão-guia não deveria arrotar daquela maneira, pois ele e o humano cego passariam vergonha. Se arrotasse, deveria ser de forma quase imperceptível. Pela primeira vez na vida, Tube pediu desculpas e percebeu que, para se tornar um cão-guia, teria que cumprir algumas etiquetas que faziam parte do mundo dos humanos. Não demorou e tratou de dizer o que estava com vontade. Assisti ao treinamento dos futuros cães-guias e posso fazer tudo o que eles fizeram. Horus não acreditou e questionou. De verdade? Para que direção fica a direita? Tube olhou para suas patas dianteiras e confirmou o lado depois de ver a mancha escura. Pegou o surrado arreio com alça de cão-guia de Horus, pediu que o cão aposentado ajudasse a colocá-lo e se dirigindo para o meio do pátio de treinamento, avisou. Fique vendo o que irei fazer, disse ele cheio de empolgação. Tube controlou a respiração e lentamente foi executando os movimentos que havia observado no treinamento dos cães-guias. Estava seguro de que fazia e demonstrava muita concentração. Infelizmente, o velho e desgastado arreio com alça de cão-guia de Horus não ajudava em nada, pois era muito folgado para o filhote e atrapalhava as suas manobras. Depois do almoço, Anne regressava ao CTCG a observar as suas redes sociais ao celular. Abriu o portão de forma suave e, ao olhar para o pátio, viu Tube realizando sozinho e com muita habilidade vários exercícios do adestramento de um cão-guia. Apesar de Anne não conhecer Tube, aquela cena a deixou encantada, a ponto de pôr o celular para filmar sem se deixar ser percebida pelo filhote, que prosseguia fazendo seu treinamento com todo o rigor de cão que estava decidido a realizar o seu sonho. Todavia, lá da área de descanso do canil, 3 cachorros que treinavam para serem cães-guias observavam, com o ar ameaçador, o comportamento do filhote. Anne parou de filmar e correu para chamar Nick. Ao ver a estagiária passando, Tube se assustou. Entretanto, prosseguiu fazendo os movimentos. Sebastian B., Ralph e Fígaro pularam a mureta e chegaram ao pátio. Horus rapidamente correu para defender o filhote, mas foi advertido pelos 3 cães para que saísse do pátio. O velho cão-guia pensou em não recuar enquanto Tube, de costas, prosseguia fazendo seus exercícios sem perceber a confusão do pátio. Ralph ameaçou atacar Horus, que deixou o pátio. Ao perceber os futuros cães-guias, o filhote tentou não se amedrontar e demonstrou bom humor, tentando transparecer que estava relaxado. Todavia, seu rabo abanava para baixo, indicando que estava nervoso. Sebastian B., circulando Tube com o rabo empinado e as orelhas erguidas, iniciou um ciclo de ameaças ao colocar o filhote no centro da roda e construiu um diálogo bastante intimidador. Vira-lata exibido, pensa que pode ser melhor que qualquer um daqui? O filhote desconcentrou-se um pouco, porém sabia que não poderia perder o foco, e prosseguiu fazendo os exercícios de treinamento. Depois de recuperar parte da concentração, Tube respondeu: Relaxe, amigo, estou fazendo o que aprendi com vocês. Os cães mais velhos não curtiram seu senso de humor. Ralph, girando e rosnando para Tube, explicou: Você não aprendeu nada com a gente e também não tem raça para ser um cão-guia. Tentando se concentrar ao máximo para fazer os exercícios do treinamento, Tube comentou:
Isso não importa. O importante é a força que temos aqui dentro. Ao dizer isso, Horus, que assistia ao perigoso encontro por uma fenda de sua morada, fechou os olhos lamentando a última fala do filhote. Fígaro rosnou forte e mostrou os dentes bem pertinho do focinho de Tube. A questão é que você não pode ser um cão-guia. Desista. Vá ser outro tipo de cão. E Ralph emendou. Vá ser cão de assistência, cão ouvinte, cão de alerta para diabéticos, cão terapeuta, cão para autistas ou cão para cadeirantes. Jamais um cão-guia, entendeu? Aqueles conselhos pareciam não intimidar Tube, que aos poucos foi ficando mais tranquilo ao prosseguir com o treinamento. O filhote abriu um sorriso meio sem graça e falou pausadamente. Muito bacana ser esses tipos de cães. O importante é ser colaborativo. Ralph parou o temível rosnado e, sem perder seu potencial agressivo, indagou o filhote. Por que não foi ser um cão desse tipo? Um pouco cansado, Tube virou-se para ele, respirou fundo e, tentando se controlar ainda mais, disse: Meu sonho é ser um cão-guia. É isso que quero para os meus dias de cachorro. Sei que jamais serei melhor que vocês. Apesar do tom humilde e das belas palavras ditas pelo filhote, os cruéis rosnados prosseguiram e Sebastian B., circulando Tube, esbravejou. Sabemos que você jamais será melhor que qualquer um de nós, seu vira-lata impostor. Você é que não sabe onde é o seu lugar, além de usar esse horrível arreio com alça. Ralph, em gesto agressivo e exibindo fortes músculos, também intimidou o filhote. Vai parar de ficar se exibindo ou vai querer que acabemos com você? Agora, Tube parecia não ter noção do perigo que corria e, com a expressão de aparente tranquilidade, enquanto se exercitava, pediu aos cães para trocarem uma ideia depois, porque estava perdendo o foco do exercício. Ralph rosnou com os dentes agressivamente expostos para Tube, que imediatamente parou a atividade e se encolheu de medo, fazendo Horus fechar os olhos. O pastor partiu para cima do filhote para estraçalhar seu pescoço em duas bandas, quando Annie chegou com Nick a tempo de evitar o ataque. Ralph, passa! Ordenou ela em tom firme. Ralph parou sua ação, apesar de um de seus dentes ainda triscarem e cortarem 3 pelos do pescoço de Tube. Ela foi rápida e ficou entre o filhote e os outros cães. Rosnando um pouco mais baixo e com um olhar sanguinário, Ralph recuou os dentes e as patas e dessa vez recolheu-se, com os demais cães para o canil. Annie, percebendo Tube muito assustado, tratou de colocá-lo nos braços e sentiu seu coração de filhote bater forte de tanto medo. Estou aqui, eles não vão te pegar. Ela continuou a acariciá-lo e a tentar arrumar o desajeitado arreio com alça. O filhote relaxou um pouco, fazendo seus olhos diminuírem a tensão que sentia. Nick, sem paciência, indagou. Foi para isso que você me chamou aqui, Annie? Ao ver Nick, Tube voltou a se assustar e Annie tratou de acalmar a situação. Ele é apenas um filhote indefeso. Verá que faz algo impressionante. Nick deixou escapar um frágil sorriso de descrença enquanto passava a mão direita pelos cabelos. Annie o colocou no chão, o segurou pela desajeitada alça e pediu ao filhote que voltasse a fazer os exercícios. Tube tentou se concentrar e começou a executar os comandos do adestramento de um cão-guia. Não demorou muito e errou 2 vezes. Nick decidiu que já viram bastante e caminhou para voltar ao interior do prédio. Annie, percebendo, insistiu. Vamos, pequenino, faça o que estava fazendo. Esquerda, esquerda. Tube, sabendo que não podia mais decepcionar, se acalmou, respirou fundo, focou na sua missão, olhou para as patas, identificou a que tinha a mancha escura e, com grande determinação, começou a guiar Annie com movimentos precisos, de modo que ela gritou por Nick, que, apesar de contrariado, teve que regressar ao pátio. Finalmente, Tube sentiu-se confiante ao fazer as manobras. O treinador ficou atento à evolução dos movimentos. Conforme Tube executava os movimentos com segurança e postura de líder, a estagiária se emocionava.
Horus, lá do seu local de morada, passava as patas nos olhos molhados de emoção. Dentro do canil, Ralph estava indignado e comentou com Fígaro e Sebastian B. Deveríamos ter acabado com ele assim que chegou por aqui. Escapina, observando Tube fazer as manobras no pátio, esclareceu. Sinto muito, rapazes, mas ele é um verdadeiro show e certamente será um grande cão-guia. Com feição de ódio, Ralph discordou. Show que nada, não passa de um vira-lata exibido. É isso que ele é. Gosta de chamar a atenção dos humanos. Sebastian B., apesar de indignado, comentou que o vira-lata tinha muita facilidade para executar os comandos. Ralph, inconformado com a situação, rosnou e gritou dizendo que aquilo não passava de imitação barata do que ele e seus amigos faziam nos treinamentos. Escapina pediu que eles se acalmassem e Ralph esbravejou. Nós somos de raça, somos legítimos. Você é apenas um vira-lata, uma farsa da natureza. Mais concentrado, Tube finalizou os comandos com muita atenção e segurança. E ouviu quando Horus gritou. Bravo! 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 Anne, muito empolgada, retirou a guia e o abraçou ainda emocionada. Nick se aproximou, observou o filhote e, ao alisar a cabeça de Tube, comentou. Parabéns, vira-lata, você tem boa desenvoltura. Foi uma grande surpresa. Dorso muito firme e sem indícios de oscilação. Não faço ideia que mistura de raças foi essa. Pastor alemão, talvez com Basset Hound e outras raças. Se entre as raças estiver o Basset Hound e o pastor, muito provavelmente terá problemas de saúde decorrentes da coluna. Olhos e pelos castanhos é um bom sinal. Anne sabia que Tube era uma possível comprovação para a hipótese que norteava seu trabalho de conclusão de curso em medicina veterinária. Tube, com o olhar manso de medo, ouvia atentamente enquanto Anne, ainda emocionada, pediu para Nick vê-lo apenas como um cão e não como uma raça ou um conjunto de genes. Sem se importar com as questões que Anne defendia, Nick respondeu. Não conheço registros de SRDs bem-sucedidos como cães-guias. Caso consiga suportar todo o processo de formação, ele poderá ser considerado uma exceção. Do contrário, é apenas mais um bom vira-lata com algumas virtudes genéticas. Anne não concordou com o comentário de Nick. Respirou um pouco mais fundo, secou os olhos e perguntou se Tube poderia fazer o treinamento juntamente com os demais cães. Nick encolheu os olhos em gesto de desconfiança e disse que iria pensar, pois temia que os outros cães o atacassem até a morte. A estagiária não perdeu tempo e esclareceu que se responsabilizaria pela formação do filhote. O instrutor abriu um sorriso de descrédito e percebeu que aquele vira-lata conquistara uma madrinha muito insistente e estudiosa. Não seria fácil fazê-la desistir de transformar aquele filhote em um cão-guia. A chuva ancorou no céu de fim de tarde, acompanhada de alguns relâmpagos que embruteciam o horizonte e traziam poderosos trovões com assustadores estrondos. Anne, que naquela noite dormiria no CTCG, não deixou que Tube saísse pela noite escura, chuvosa e cheia de raios. Enquanto o filhote observava os pingos da janela de vidro e se assustava com os trovões desesperados a berrarem dentro do escuro da chuva, Anne colocava comida e água para ele no quarto. Depois forrou uns paninhos e Tube deitou-se tremendo de medo. Naquela noite fria e cheia de estranhos barulhos, ele descobriu que tinha medo de trovões. Anne sabia que o filhote estava muito assustado e tratou de alisá-lo. Aos poucos, os carinhos da estagiária o fizeram se acalmar. Tube, que pouco carinho recebera da mãe, lembrou-se de Horus e ficou pensando se ele tinha medo de raio ou de trovão. Vou cobri-lo bem direitinho para que você não sinta frio, disse ela, deixando o filhote bem agasalhado e prosseguiu, enchendo-o de carinho. Não demorou muito e Tube rapidamente adormeceu. Como sempre, sonhava guiando humanos cegos pela perigosa estrada, agora molhada de chuva. Anne ficou assistindo ao vídeo de Tube tentando fazer os comandos de um cão-guia. Deu muitas risadas ao perceber o filhote usando o desastrado arreio com alça de Horus. Decidiu compartilhá-lo com alguns professores, amigos da faculdade e outros centros de formação de cães-guias. Enquanto o vídeo seguia para o mundo,
ela adormeceu. No meio da madrugada fria, Tube despertou e percebeu que ainda chovia intensamente. Com passos delicados, saiu do quarto e foi até o vão em que ficava a janela de vidro. Viu a chuva embrutecida a se atirar na noite e lembrou-se de Horus. Não sabia se o velho cão estava sentindo frio. Regressou ao quarto, pegou entre os dentes um dos paninhos que Anne havia colocado para aquecê-lo e o carregou na boca. Desceu a escada cuidadosamente e viu uma janela aberta. Pulou sobre o balcão, depois usou o forno micro-ondas como base e alcançou a janela. Do lado de fora havia um grande amontoado de lonas plásticas pintadas com faixas de trânsito e que serviam para o treinamento dos cães-guias. O filhote pulou sobre elas, atravessou o pátio e chegou à morada de Horus. A chuva era impiedosa e Tube teve que gritar por Horus que não aparecia. Em sua ingenuidade, não percebia que o paninho que trouxera para Horus se aquecer estava completamente molhado. Insistiu por secar e depois explicou que trazia aquele paninho para que Horus não se sentisse frio. Insistiu por várias vezes até que o velho cão-guia apareceu e o fez entrar. O corpo de Tube pingava e ele se sacudiu para se secar e depois explicou que trazia aquele paninho para que Horus não sentisse frio. O velho cão-guia agradeceu, o parabenizou pelo que fez no pátio, salientou que por pouco não fora morto pelos cães e advertiu: não somos humanos, mas também não somos objetos para fazerem o que bem querem com a nossa vida, entendeu? E quando o filhote iria responder, novos relâmpagos e trovões empestaram o ar, e Tube, com os olhos arregalados de pavor, tremeu de medo. Você não tem medo de trovão? Horus disse que não temia os trovões, apenas os raios. Não demorou e um relâmpago bem forte atiçou a escuridão chuvosa. Logo em seguida, uma trovejada feroz parecia rachar o céu em duas bandas. Os dois se assustaram e Tube pediu a Horus para dormir por ali. E ele tratou de arrumar um lugar para que o pequeno cão terminasse a sua noite de sono. O filhote voltou a sentir o calor da matilha, que agora era Horus, e adormeceu. A partir daquela noite chuvosa, cheia de raios e trovões, Tube passou a morar no CTCG. Toda manhã, ele treinava antes do sol chegar à cidade das árvores. Raras vezes, Horus acordava para orientá-lo nos treinamentos. Entretanto, era comum vê-lo fazer os exercícios enquanto o ronco do velho cão-guia aposentado rasgava o silêncio matinal. Tube era protegido por Anne, que sempre estava de olho nele. Como todo filhote, muitas vezes adormecia na área de treinamento ou na cadeira de Nick. Isso atrapalhava o trabalho de adestrar os futuros cães-guias, que, com exceção de Scapina, desejavam matá-lo assim que o avistavam. Deixando por conta própria, o filhote costumava pegar as sandálias de Anne e tratava de mordê-las até arrancar pequenos pedaços macios de borracha, que ele mastigava incansavelmente. Alguns pedaços terminavam no estômago, contudo, a maioria ficava espalhada pelo chão. Uma tarde, Tube desceu a escada do primeiro andar desenrolando um rolo de papel higiênico até o pátio, enquanto Nick treinava Scapina. Levou uma bronca grande do treinador. Outro dia, fixou os dentes em uma das meias de Nick, a ponto de não o deixar caminhar. Fora preciso Anne retirá-lo com um pedaço de meia entre os afiados dentes. Pés de móveis, franja de redes, lixeiras, tapetes e torneiras plásticas estavam todos ruídos ou perfurados. Pensam que ele estava preocupado? Nadinha. Levava algumas broncas e passava algumas horas preso à coleira. Latia contestando a prisão. Após o final das atividades, Anne o soltava depois de um breve sermão que envolvia conselhos e ameaças, caso ele voltasse a praticar as mesmas bagunças. Horus pedia que ele não destruísse as lixeiras de plástico do pátio de treinamento e nem o banco de madeira. Era em vão. Tube desculpava-se dizendo que os dentes coçavam intensamente e ele não resistia. Precisava morder algo para que parassem de coçar. Ele não sabia, mas a desordem causada pelos filhotes servia de justificativa para que eles não vivessem pelo centro de treinamentos de cães-guias. Nick reclamava com ele várias vezes ao dia.
queixava-se a Anne de forma severa e ameaçava mandá-lo para a adoção. Ela ficava preocupada e tratava de deixá-lo preso por mais tempo, ainda que o filhote contestasse. Apesar das duras advertências, Tubby continuava inventando novas formas de bagunçar o centro de treinamento e só parava quando avistava a veterinária do CAC. Passava horas sem que ninguém soubesse do seu paradeiro. Os meses passaram e Tubby foi ficando mais esperto a cada semana e deixando de morder o que encontrasse pela frente. Anne procurou uma guia, um arreio com alça para cães-guias, feita sob medida para ele, e com isso seus movimentos tornaram-se mais precisos. Realizou uma série de exames no filhote e passou a dar-lhe suplemento vitamínico para fortalecer dentes, músculos e ossos, além de observar constantemente as 3 barreiras físicas da pele, a urina e as fezes de Tubby. Durante a sua folga, ela iniciou uma sequência de aulas para ajudá-lo na formação de cão-guia. Ele pensou que teria moleza com Anne, mas foi um grande engano. Talvez fosse muito mais rigorosa que Nick. Tubby reclamava, dizia que estava cansado, que desejava tomar água, não adiantava. Ela sabia que para torná-lo um cão-guia era preciso muita dedicação. Ele contestava, mas ela sabia que teria que exigir muito do filhote. A diferença entre os instrutores era que Anne o recompensava com petiscos para estimulá-lo ainda mais nos treinamentos. Nick dificilmente fazia esse tipo de agrado. Tubby não se importava quando Anne o enchia de denguice, lanchinhos, muito carinho na barriga e depois se irritava com ele nos treinamentos. Para os cães, o amor não cedia espaço para a raiva. Amor era amor sempre. Após um dia observando o intenso treinamento dos futuros cães, o filhote conversava com Horus e surgiu uma grande dúvida. Tubby perguntou se os humanos eram legais com os cães e o velho cão-guia, com um riso de fio de lábios, disse que sim. E Tubby ficou pensando em Nick e em Anne. E não entendeu direito. Horus tratou de esclarecer. Aprenda, filhote. Quando desejar algo e os humanos negarem, faça a carinha de cachorro. Tubby levantou as sobrancelhas e indagou. Como assim carinha de cachorro? E o velho cão-guia esclareceu. Os humanos não gostam de atender a alguns dos nossos desejos. Aí, nós desenvolvemos a famosa carinha de cachorro para receber tudo o que queremos. É um grande truque. E funciona, Horus? Perguntou rapidamente Tubby. O velho cão-guia olhou firmemente para o filhote e disse: se a carinha de cachorro for bem feita, despertaremos nos humanos um grande desejo de cuidar, de proteger, e aí eles caem na nossa armadilha e atendem ao nosso pedido. O segredo é saber usar os músculos da face para atingir os humanos. Tubby ficou maravilhado ao entender o truque, só não sabia o que era músculo da face e Horus, se coçando rapidamente no pescoço, acalmou o filhote. Vou lhe ensinar, preste atenção. Primeiro terá que se concentrar. Você vai usar esses músculos faciais aqui e fazer assim bem devagar. Horus fez várias expressões de carinha de cachorro e Tubby tentou imitar. Depois de muitos exemplos, a risadagem tomou conta dos dois e Horus deixou claro que com o tempo Tubby aprenderia o grande truque da carinha de cachorro. O tempo passou, Tubby cresceu e logo se transformou em um jovem cão mais experiente e que dava menos trabalho a Anne e a Horus. Dedicava boa parte do seu dia a acompanhar o treino dos futuros cães-guias e dificilmente saía debaixo do banco, pois ainda corria sério risco de ser atacado pelos cães que estavam em treinamento. Em uma das manhãs, Horus explicou que os cães tinham uma audição muito boa e alguns humanos diziam que suas orelhas eram verdadeiras ferramentas tecnológicas de captação de sons. Somos capazes de escutar ruídos ultrassônicos, esclareceu Horus ao filhote que não fazia ideia do que o velho cão-guia estava a falar. Horus também destacou para Tubby que o olfato dos cães era muito poderoso e que eles possuíam narinas independentes. Sentiam cada cheiro de um lado do focinho. Salientou que talvez fosse por isso que eles facilmente reconhecessem os humanos pelo cheiro. Mas também era possível identificá-los pelo paladar. Bastava lambê-los 2 ou 3 vezes para saber de quem se tratava.
Explicou que através do hálito dos humanos ou de outros animais, os cães conseguiam identificar doenças. Tube pensou um pouco e ficou com uma dúvida. Horus, eu vi que os gatos se lambem muito mais que os cães. O experiente cão-guia riu e explicou. Faz parte da natureza dos gatos se lamberem. Saiba, filhote, que os gatos não conseguem sentir o gosto dos alimentos doces e cítricos, pois detectam apenas 3 sabores: azedo, salgado e amargo. Não é fácil agradá-los. Nosso paladar detecta doce, salgado, azedo e amargo. Lembre-se que não podemos comer sal e açúcar, são venenos para os cães. Tube, desconhecendo do que se tratava, concordou, enquanto Horus continuou explicando ao filhote. Enquanto nós transpiramos pela língua, pelo focinho e pelo coxins, os gatos suam apenas pelas patas. Coxins? Que nome engraçado! O que é isso? Perguntou Tube, levantando as sobrancelhas. Horus soltou uma risada discreta e disse: Coxins é como os humanos chamam as almofadas das nossas patas que ficam aqui. E o velho cão-guia mostrou a parte inferior da sua pata dianteira direita, enquanto Tube ouvia atentamente Horus prosseguir. O problema, filhote, é quando os humanos inventam de colocar sapatinhos nas nossas patas. O que acontece? Perguntou Tube com a palavra coxins perambulando em seu juízo, enquanto Horus explicava. Sapatos causam muito calor e ainda prejudicam nossas unhas. Também tem as roupinhas, fantasias de carnaval, de Papai Noel. Coisinha para incomodar e sem graça nenhuma. Nunca conheci uma cadela ou um cão que gostasse de usar roupas de humanos. Deve ser horrível, protestou Tube, que ficava maravilhado com a forma que Horus explicava os fatos, apesar de não entender quase nada das maluquices que o velho cão-guia aposentado falava. Horus foi enfático. Gostamos mesmo é de ficar sujos, fazer exercícios, farejar o mundo e passear com os nossos humanos. Isso sim é ser cachorro. E o filhote abriu um grande sorriso. Às noites, Tube ficava com Anne ou ia dormir no espaço de Horus, que costumava sair e deixá-lo sozinho até altas horas da madrugada. Quando voltava do rolê noturno, Tube acordava e o velho cão-guia sempre trazia uma advertência. Cuidado, pois nem todo ser é confiável. Na vida não podemos confiar de imediato nos seres que encontramos pela frente. Aprenda, sempre desconfie de tudo. Isso talvez o faça sofrer menos. Tube pensava naqueles conselhos que remoíam em seu juízo por vários dias. Alguns seguiriam com ele por toda a vida, e outros seriam cancelados antes mesmo que levantasse pela manhã. Entretanto, isso não significava que Tube os entendesse completamente. De resto, sua vida de filhote vira-lata seguia adiante.